Olá, olá, minha gente! Estamos aqui para mais um episódio de Liliths, este podcast que fala sobre mulheres e que fizeram e que fazem história. Bom, e no episódio de hoje nós vamos fazer um formato um pouco diferente, certo? Nós vamos falar sobre Bell Hooks e tudo sobre o amor, né? E vão ser alguns episódios para falar desse livro fantástico dessa mulher incrível que foi Bell Hooks. Primeiro, então, a gente vai começar dizendo quem foi Bell Hooks, né? Bell Hooks foi uma professora, escritora e intelectual, né, que nasceu em 1952 em Hopkinsville, uma pequena cidade segregada do Kentucky, no sul dos Estados Unidos, né? E ela foi batizada como Gloria Jean Watkins. E existe uma curiosidade muito interessante, porque ela adotou esse nome em homenagem à avó, que chamava Bell Blair Hooks, uma mulher de língua afiada, que falava o que vinha à cabeça e que não tinha medo de erguer a voz, segundo Bell Hooks. Então ela adotou o nome, esse pseudônimo Bell Hooks, em homenagem à bisavó, e o nome de Bell Hooks é grafado em letras minúsculas, propositalmente. Ela dizia que é para dar mais importância à teoria do que a ela, né? Então, assim, é essa mulher incrível que já escreveu diversos livros, né? Ela é autora de mais de 30 obras sobre questões de raça, gênero, classe, educação, crítica cultural, amor, enfim, uma mulher incrível. E hoje nós vamos falar sobre o livro Tudo sobre o Amor em alguns episódios. Vamos começar falando sobre esse Tudo sobre o Amor. Ela traz novas perspectivas a respeito do amor, né? Ela desconstrói muitas coisas e ela traz perspectivas realmente muito interessantes e muito inovadoras. E a ideia de fazer esse podcast veio a partir desse livro também. A partir desse livro, eu faço um grupo de leituras e partilhas sobre esse livro. Eu vi o quanto que é importante, né, disseminar esse conhecimento, falar sobre toda essa escrita revolucionária de Bell Hooks. Então, eu achei importante trazer ele para cá, para a gente debater, para a gente olhar para o amor de uma forma inovadora que Bell Hooks traz aqui. Então, vamos lá. Vamos começar, né? O livro já foi impactante, muito impactante para mim, já logo pelo prefácio que foi escrito por Silviane Silva, né, uma brasileira, a prefácio brasileira, que ela traz a prática do amor como potência para a construção de uma nova sociedade. Então, por aí, a gente já começa a ver que é uma desconstrução, né? Inclusive, Bell Hooks traz a necessidade da gente abandonar a ideia de amor que temos, que não é um amor romântico, né? A gente associa muito o amor com o amor romântico. Inclusive, Bell Hooks aponta aqui, a partir de uma pensadora, de que essa é uma das ideias mais destrutivas do pensamento moderno, né? Então, aqui, a autora do prefácio da edição brasileira já traz de que, tipo, essa prática do amor, essa prática na sociedade como uma potência de construção e de transformação, né? Então, a primeira coisa que a gente vai começar aqui é abandonar a ideia de amor, que amor é amor romântico. Amor é uma coisa muito mais ampla e muito mais vasta do que simplesmente o amor dos laços românticos, né? Tem até um poema da Rupi Kaur, que é uma poetisa que eu amo, que ela diz assim, de que como você vê o amor, a terapeuta pergunta para ela, né? E ela disse que achava que o amor era a pessoa com quem ela estava se relacionando. E ela disse que ela foi muito ingênua de pensar que um sentimento muito maior, uma questão muito maior, estaria ligada a uma pessoa, né? Então, aqui a gente já vai começar desconstruindo essa ideia de amor romântico, né? E aqui, Bell Hooks traz de que o amor, ele não está dado, ele é uma construção cotidiana. Uma outra perspectiva que Bell Hooks traz muito revolucionária é isso, o amor como uma ação, como uma escolha, e não, mais uma vez, aquela questão de um ideal romântico, de que o amor você encontra a sua cara metade. Não, gente, nada disso.
O amor, ele exige esforço, ele exige trabalho, digamos assim, e ele é uma construção que não se dá a partir de uma satisfação imediata, não é um encontro de almas assim que, do nada, não, ele é muito mais do que isso, né? E ela coloca da necessidade da gente ter uma definição clara do que é o amor, porque ela diz que gera muita confusão e fica muito na ordem da fantasia, porque a gente não define, é uma coisa muito inatingível e que a gente precisa colocar em palavras o que é o amor. E ela define como ela encontrou essa definição e ela se identifica muito com essa definição de o que seria o amor. É a vontade de se empenhar ao máximo para promover o crescimento, o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa. E aqui é importante ressaltar que espiritual não no sentido religioso, mas como uma força vital presente em cada indivíduo. Então o amor seria isso, essa vontade de empenhar-se ao máximo para promover o próprio crescimento ou o crescimento de outra pessoa, né? E aí ela coloca que para amar verdadeiramente devemos aprender a misturar vários ingredientes: carinho, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso, confiança, assim como honestidade e uma comunicação aberta. Esses aspectos da honestidade ela coloca como fundamental para que haja amor, porque onde há mentiras, onde há uma falsa, como é que eu posso dizer? A falsa identificação do eu, não pode haver amor se ali não tem uma sinceridade naquela relação, se você não pode se colocar verdadeiramente numa relação, de que não há amor nessa relação. E um outro aspecto que Bell Hooks traz, que é da importância da gente desconstruir, é de que o amor ele não pode existir em um contexto onde há abuso, onde há negligência, né? Dessa diferenciação, que pode haver cuidado, por exemplo, em algumas famílias, né, que criam seus filhos, pode haver cuidado, pode haver afeto, né, mas que muitas vezes não há amor, porque há abuso e há negligência. E ela diz que abuso e negligência não podem coexistir com o amor. É um outro aspecto que ela traz importantíssimo para a gente desconstruir. E a honestidade, como eu já disse, né? A importância da honestidade, a importância de dizer a verdade. E ela faz um regresso, ela vai regressando e vai trazendo aspectos da nossa infância, né, dessa justiça e da comunicação também na infância, de que muitas vezes nos é colocado da importância de dizer a verdade, mas que desde criança a gente vai aprendendo de que dizer a verdade tem um preço, e muitas vezes as crianças recebem a punição por dizer a verdade, e isso gera uma confusão, e ela vê que muitas vezes os adultos mentem. Então Bell Hooks traz de que é muito importante a gente olhar para essa mentira que está generalizada no nosso cotidiano e que como isso é um impeditivo para uma sociedade mais amorosa, que como é que você vai viver numa sociedade amorosa se está cheia de segredos, cheia de falsos eus ali colocados, e a gente precisa se comprometer com essa honestidade para que sejamos verdadeiras com o amor. Né? E ela coloca uma questão que eu achei interessantíssima, de que muitas vezes é mais simples dizer a verdade, mas a gente acaba falando a mentira por receio de desagradar, principalmente para nós mulheres esse é um aspecto muito forte, e a gente precisa muito desconstruir toda essa questão. E a gente, como sociedade, eu acho que a gente precisa aprender a lidar melhor com a verdade, a aceitar os fatos. E aí, muitas vezes, a gente acaba criando toda uma situação, inventando toda uma história para não desagradar, né? Para
não dizer a verdade, quando a verdade seria muito mais construtivo, aproximaria mais. Então a gente precisa saber acolher essa verdade, aprender a dizer a verdade e sem receio de desagradar. E muitas vezes assim é impossível agradar as pessoas o tempo todo, principalmente para nós mulheres. A gente precisa aprender a dizer esse não e dizer sim para nós e pensar que o quanto que isso é importante numa direção amorosa, né, numa relação de relações mais significativas, né? Então é isso, gente. Esse é o primeiro capítulo, o primeiro episódio aqui, fazendo uma introdução sobre esse livro, Tudo sobre o Amor, né? Teremos mais episódios aí para detalhar outros aspectos e outras perspectivas que Bell Hooks traz. E vamos começando mais sobre isso e me digam aqui o que vocês acharam desse episódio e até o próximo.